Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós realizamos hoje 3 comissões conjuntas, professor Tercílio, Comissão de Ciência e Tecnologia, está lá, o deputado Pérez, da Comissão de Cultura e a Comissão de Direitos Humanos, realizamos, junto com vários deputados, uma audiência pública para que pudesse ser debatida a situação das universidades no estado do Paraná e toda essa polêmica que vem já há algum tempo sendo feita a respeito de uma série de situações, entre elas a Meta 4, que na verdade é um software comprado, me parece, em 1990 e que tem por objetivo fazer a administração ou controle do fluxo de recursos das universidades e do governo do estado também. Nada mais do que isso. Entretanto, isso virou, nos últimos tempos, uma forma ou uma tentativa do governo, governador Carlos Alberto, de controlar as universidades, inclusive a sua produção científica, uma vez que, através do Meta 4, o governo quer dizer quem pode e quem não pode sair, quem pode viajar, quem não pode viajar, como serão pagas diárias, como não serão pagas, enfim, ter o controle da universidade como se a universidade não fosse um espaço... Obrigado. Como se a universidade não fosse um espaço público e com autonomia, e sim como se fosse, deputado Tercílio, Vossa Excelência, que foi um dos proponentes desta audiência, aliás, foi o proponente, nós o seguimos na sequência, mas trata o governador Carlos Alberto e o seu secretário da Fazenda, a universidade, como se ela fosse um departamento do governo, como se ela fosse uma secretaria a mais, como se ele pudesse dizer, governo, pudesse dizer para a secretaria aquilo que ela deve fazer. E eu acho que o processo foi interessante, porque ele nos traz algumas informações que são relevantes e que, neste debate que vinha sendo feito, estavam colocados no segundo plano. Primeiro, com relação à pesquisa, à produção científica, o professor Mauro Luciano Baezo, que é reitor da Universidade Estadual de Maringá, deu uma informação que é relevante, deputado Rasca. 97% da produção científica vem das universidades públicas. 97% da produção científica vem das universidades públicas. Mais ainda, são as universidades públicas que garantem os professores para as universidades privadas, coisa que não se fala quando se fala em custo das universidades. A universidade pública permite um mínimo de equilíbrio entre o interior e a capital. Não fosse assim, nós temos 100 mil alunos nas universidades públicas, na maioria no interior do estado. Não fosse assim, nós teríamos a maioria em Curitiba. 90% dos alunos que estão nas universidades públicas são do Paraná e 50% são oriundos de cursos noturnos. Ou seja, aquele discurso que a universidade recebe uma grande quantidade de pessoas dos outros estados, que as pessoas que estão ali têm um alto poder aquisitivo, que não se produz conhecimento na universidade, ele cai por terra com os números absolutos, a não ser que alguém traga outros números, daí nós podemos debater. O que me chama a atenção também é que, quando nós discutimos o Meta 4 e o TID, ambos estão ligados, porque o TID, que é um processo que para alguns é gratificação e para outros é contrato de trabalho, entendem assim os reitores que é um contrato de trabalho, não uma gratificação, é a forma que se tem de trazer, inclusive, profissionais para dentro da universidade. Em menos de 10 anos, a Universidade Estadual de Maringá será, com essa política que o governador quer adotar, uma universidade privada. E o Meta 4, como já dissemos, é um controle político do governo. O curso de medicina de Maringá está entre os mais concorridos do Brasil. Falou-se em 350 por vaga. Talvez só perca para Ponta Grossa, tem 600 por vaga, porque Ponta Grossa tem o menor número de vagas. Mas o que chama a atenção também são os dados trazidos por técnicos da universidade, que em 2005 a 2010 cresceu, o investimento nas universidades cresceu, folha pessoal, em 74%. De 2011 a 2016, ela cresceu 60%, portanto, ela cresceu menos do governo Richa do que no governo Requião. Deputado Tadeu, Vossa Excelência pode usar o horário do PT. Então, eu pergunto ao meu líder se eu posso usar o horário do Partido dos Trabalhadores. Ok, obrigado. Por mais 10 minutos. A universidade gera desenvolvimento
E esse desenvolvimento está expresso em várias situações. Uma delas, deputado Hussenbach, Vossa Excelência, que da mesma forma que eu é de União da Vitória, sabe o que significa a Unespar para a União da Vitória. Sabe o que significa aquela cidade que tem, nas cidades pequenas no entorno, uma grande quantidade de alunos. Só para ter um dado, obviamente que não é só para a Unespar, mas também para a Unespar, General Carneiro, que é um município muito pequeno, cerca de 10 mil habitantes, a 60 quilômetros, 50 quilômetros de União da Vitória, diariamente, eu estive lá essa semana, diariamente manda para a União da Vitória, professor Tercílio, 250 alunos, diariamente. Se nós pegarmos a Universidade de Guarapuava, diariamente ela recebe dezenas, centenas, milhares de alunos no seu entorno. Maringá, Londrina, todas as cidades recebem centenas de alunos do entorno daquelas cidades, para as universidades públicas. E aí chega um dado, deputada Cláudia, Vossa Excelência, que tem a universidade também na UniOeste, em Foz do Iguaçu, que também tem campus em Foz do Iguaçu, como tem em Franço Beltrão, como tem a UEM, a UEL, espalhados por todo o Estado. Mas tem um dado que eu acho que é muito interessante. A universidade gera, para cada real investido, isso são dados do orçamento, um retorno de R$ 3,80. Doutor Batista, o senhor que é de Maringá e sabe o que significa a Universidade Estadual de Maringá. R$ 3,80. O governo arrecada cerca de 35% dos impostos gerados por esse 3,80. Fazendo o cálculo, o governo arrecada R$ 1,33 para cada real investido. Ou seja, a universidade dá lucro para o governo para aquilo que ele investe. Diferente do discurso que é feito, inclusive aqui, talvez até porque nós não tenhamos muitas vezes os conhecimentos de todos os números, deputado Requião, mas diferente do discurso que é feito aqui muitas vezes e fora daqui, a universidade, ao invés de ser gasto, é investimento. Tanto é investimento que esses números estão aqui, obviamente, estão aqui para serem contestados com outros números e debatidos. Eu acho que nós devemos fazer esse debate, porque esse debate é importante para que nós tenhamos, de fato, um ponto médio entre aquilo que alguns entendem como sendo o papel da universidade numa ponta e aqueles que entendem que sendo o papel da universidade em outra. E nós precisamos chegar ao entendimento, até porque, se não o fizermos, nós teremos graves problemas com a universidade. Mas quando eu falo que o TID não é gratificação, é regime de trabalho, isso está, inclusive, assegurado, assim como a autonomia, nos artigos 207 e 180 da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então, o que nós vimos hoje foi um debate bastante rico do ponto de vista de informações e, ainda assim, tiramos duas informações que já são relevantes também, senhores deputados. O EPG e o Unicentro não aderiram ao Meta 4. Diferente do que foi dito, ao EPG e ao Unicentro, assim como a UEL, assim como também a UniOeste e a UEM, não aderiram ao Meta 4. As duas únicas universidades que aderiram ao Meta 4 é a Universidade de Jacarezinho e a Universidade, a Unespar, que é um campus que é multicamp e que tem hoje um grande problema. Aliás, como lembrou o deputado Pegs, talvez seja a universidade que tem o maior número de problemas para a sua estruturação. Até porque Paranavaí tem o campus da Universidade da Unespar, assim como tem Paranaguá, União da Vitória, Curitiba, várias cidades do Paraná. Mas tem uma dificuldade muito grande em obter recursos. União da Vitória, por exemplo, não está conseguindo contratar professores para suprir aqueles que saem, que se aposentam. Ou que saem porque não têm mais condições de continuar fazendo o seu trabalho. Mas ainda assim gera pesquisa, gera desenvolvimento. E aí acho que nós chegamos num dos pontos que talvez seja mais polêmico. Deputado Evandro, Vossa Excelência, que esteve, como esteve também o deputado aqui, Nereu, e outros deputados estiveram na audiência, ponto mais polêmico, que são as declarações a respeito dos custos, do custo aluno pela universidade. E me surpreende porque, mais uma vez, o custo aluno por universidade, que para o Tribunal de Contas chega a R$12 mil, R$14 mil, ele é totalmente desmontado quando você vê o método ou a metodologia que foi adotada. Pegar o orçamento de 2016 e dividir esta informação que temos, vamos fazer, inclusive, foi uma das deliberações desta audiência, o deputado Pegs a presidiu, fazer um pedido de informações ao Tribunal de Contas, professor Tercílio, como nós hoje entendemos que devemos fazê-lo, todos os deputados estavam presentes,
para que o Tribunal de Contas nos diga qual a metodologia que ele adotou para chegar ao valor de 12, 13 mil reais por aluno. Porque há um dado, não sei se ele é real ou não, porque ele foi falado, não foi apresentado documentalmente, mas há um dado que, se for de fato verdadeiro, ele coloca em xeque o próprio Tribunal de Contas. Coloca em xeque o próprio Tribunal de Contas, o que é absolutamente grave. Porque o que foi dito é que o Tribunal de Contas pegou os dados de 2016, do orçamento, de 2016, portanto, do ano passado, os valores que foram investidos, foram apropriados do orçamento nas universidades, e dividiu pelo número de formandos de 2014. Primeiro que já há uma aberração nesse processo em você dividir o custo todo do orçamento pelos formandos. Como se, nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, como se a universidade, alguém fizesse o concurso vestibular, entrasse no último ano e durante aquele ano estivesse formado. Como se não houvesse pesquisa, não houvesse extensão, não houvesse nenhum outro tipo de trabalho, não houvesse, como foi dito também, atendimento comunitário, o professor Tercílio já teve a oportunidade de colocar isso aqui, não houvesse hospitais regionais, não houvesse produção científica, simplesmente o senhor José da Silva faz vestibular, passa no vestibular, entra lá em União da Vitória, em Paranavaí, em Francisco Beltrão, em Londrina, Maringá, no último ano da universidade, e aí pegam todo o custo da universidade e dividem pelo último ano. Eu falava com o deputado ontem, com o Hélio, e o deputado Hélio me dava uma informação que o campus, lá da sua cidade, deputado Hélio, de Marechal Cândido Rondon, teve, alguns anos atrás, um número muito pequeno de formandos em História. Né? Vossa Excelência me confirma isso, inclusive. É como se nós pegássemos esse número pequeno de formandos em História, que por diversas razões outros foram desistindo, saíram da faculdade, e dividíssemos o custo do curso todo por aquele número de formandos, 5, 10 formandos, 3 formandos, que custaram durante o ano todo, os 4 anos, 500 mil reais. Com a conclusão brilhante de quem fez esse estudo, que cada aluno custou em torno de 180, 200 mil reais. Ou seja, o gênio chegou à conclusão que cada aluno custava em torno de 20 mil reais. Nem Harvard talvez custe isso, mas aqui no Paraná, para alguns dos nossos excelentes burocratas, isso custa. Então é preciso desmontar essa versão que é vendida para a imprensa, não sei se intencionalmente ou por equívoco, porque quando se fala em universidade, nós estamos falando em produção de conhecimento independente, não manietada e não com interferência política. E foi em cima disso que tiramos, deputado Recalcati, algumas deliberações. Entre elas, a deliberação de fazermos, junto com o Comitê em Defesa das Universidades Públicas e a Frente Parlamentar que está se formando, diversas audiências públicas de preferência em todas as cidades onde nós temos a universidade, no polo, como é o caso de Cascavel, como é o caso de Maringá, de Londrina, como é o caso de Jacarezinho, como é o caso aqui em Curitiba, Paranavaí, Campo Mourão. Fazemos as audiências públicas, convidarmos a sociedade civil organizada, convidarmos o sindicato, o Ministério Público, a Defensoria Pública e fazemos um grande apelo para que os deputados daquelas cidades possam estar presentes também, independente da sua posição. Então vamos convidar os deputados de Foz do Iguaçu, de Dois Vizinhos, de Francisco Beltrão, de Maringá, de Londrina, de Cascavel, de Paranavaí, de Umuarama, para que estejam nas audiências públicas e, obviamente, que nós possamos fazer esse debate de uma forma muito tranquila. Eu creio que esta é, talvez, uma das melhores contribuições que a Assembleia Legislativa poderá dar para que nós, definitivamente, possamos trazer esse debate para a sociedade de uma forma não passional, mas de uma forma que nos permita a todos interferir e interferir positivamente nesse debate. E, por último, acho que é importante nós lembrarmos que, infelizmente, apesar de ter confirmado, não houve nenhuma, absolutamente nenhuma, pessoa que viesse aqui representar o senhor Carlos Alberto ou o secretário. Ninguém. Parece que, deputado Araújo, parece que o governador Carlos Alberto tem dificuldade em mandar representantes, quando trata-se de ouvir algumas coisas que não são agradáveis aos seus ouvidos.
Deputado Tadeu, 1 minuto para concluir. Apesar de não ter vindo nenhum representante do governo do Estado, esse debate vai continuar. Certamente no segundo semestre nós teremos desdobramentos dele e nós esperamos que a partir desses desdobramentos se arquive definitivamente essa ideia ridícula de colocar o Meta 4 como uma ferramenta de controle das nossas universidades. Porque a universidade não é do reitor, não é dos alunos, não é do professor, mas também não é do Carlos Alberto e nem do seu secretário, que às vezes pensam que aquilo lá é um departamentozinho burocrático para ele dizer quanto vai gastar se quiser viajar, quanto vai gastar se quiser fazer extensão. Isso a sociedade não aceitará. E o senhor Carlos Alberto e o seu secretário Mauro Ricardo, espero que não paguem para ver, porque se pagarem para ver, irão ver aquilo que não querem. Eu acho que esse é o nosso papel e eu faço mais uma vez um convite a todos os deputados de todas as regiões que participem das audiências públicas e contribuam para o debate. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.